Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma nova etapa desse nosso período de pandemia, então vamos agora começar com aulas online. E eu quero que você preste bastante atenção no seu livro. Nós estaremos estudando da página 328, no primeiro módulo deste livro maravilhoso, e a gente vai conversar algumas coisas sobre a formação do povo brasileiro. Essa formação, como você já percebeu, no Brasil existem pessoas com diversos tipos físicos. Eu não estou que tem asiáticos, tem morenos, tem loiros, tem alto, tem baixo, né? Tudo isso são miscigenações, são misturas de povos que vieram da Europa, da África, de outros continentes e se misturaram com os povos nativos, aqui os indígenas. Aqueles povos que quando Cabral chegou lá da Europa, encontrou-os por aqui e começou a nossa miscigenação. É o povo mais diversificado do mundo. São quase 220 milhões de pessoas aqui habitando no país. Você estudou os mapas do Brasil, é o mapa político, né, geopolítico. Você viu que existem várias regiões, vários estados e cada um tem sua cultura. O que é cultura? É o modo de agir, o modo de se vestir, o modo de dançar. O nordestino tem um modo, o nortista lá de Manaus, do Pará tem outras danças, outras culturas. No sul tem muita mistura com povos europeus, como Alemanha, como Polônia. E em São Paulo, Rio de Janeiro, é uma miscigenação maior ainda, com asiáticos, como japoneses, chineses. Veremos aí tudo isso que resultou, tá? Mas o povo brasileiro é então o resultado de uma grande mistura entre diferentes povos, sobretudo indígenas, europeus e africanos, que formam uma população culturalmente rica e diversa. Veja a seguir fotos de brasileiros com características de algumas das etnias. O que são etnias? São nações. A palavra etnia significa nação. Mas não nação política, mas nação como um povo, tá? Como grupos de uma mesma etnia. Você vai ver isso depois com mais propriedade. Veja a seguir fotos de brasileiros com características de algumas das etnias que compõem a população do Brasil. Nas próximas páginas vamos estudar um pouco mais sobre os principais povos formadores da população e cultura brasileira. Aí você vê aqui, ó, brasileiro com ascendências africanas, brasileiro com ascendência europeia, italiana, brasileiro com ascendência indígena, é o Terena. Terena é uma tribo indígena, tá certo? Brasileira com ascendência asiática, olha ali, falando da Ásia, lembra disso? Os orientais. Também brasileiro com ascendência árabe ou libanês e brasileiro com ascendência europeia, português. Ok, pessoal, agora vamos falar sobre os povos africanos que vieram para o Brasil. Para substituir os índios nas lavouras, já que os europeus tiveram problemas com os índios em questão de trabalho. Diferentes povos africanos foram capturados, está na página 330, sobretudo por europeus colonizadores, e trazidos para o Brasil de maneira forçada para serem escravizados. Está aqui fotos de algumas etnias que vieram para cá. Entre esses povos estão os rebolos, mondiolos e benguelas, que se distinguiam uns dos outros, tanto física quanto culturalmente. Observe as imagens abaixo. Vocês vão observar as imagens. Agora sabe também o seguinte, que esses povos vinham para cá, eles eram vendidos pelos próprios africanos. Havia uma guerra entre eles, os vencedores pegavam os povos vencidos e os vendiam, trocavam por pente, por coisas desse tipo, assim, por açúcar, com os portugueses. Aí tem aqui a foto de um homem do povo Benguela, ficava na Angola, Congo e Mondiolo. Também uma foto de uma mulher de etnia Mondiolo, de Angola, Congo e Mondiolo. E também uma mulher do povo Rebolo, é outra etnia, que ficava também no interior da África. Os africanos capturados eram transportados no Brasil em porões de navios, chamados navios negreiros, em condições precárias de higiene e alimentação. Por isso, muitos deles não resistiam e morriam no caminho, ao longo da viagem. Por isto, eram chamados de navios da morte, os navios negreiros. Ao desembarcarem no Brasil, os africanos capturados eram comercializados como escravos para trabalharem nos engenhos de cana-de-açúcar, inclusive em Pernambuco. Num período aí tivemos muita cana-de-açúcar em Pernambuco. Nas minas de ouro de Minas Gerais, né, no sudeste do Brasil, diamantes
e etc. Mas também nas lavouras, na construção de moradias, nos serviços domésticos, etc. Os quilombos e os quilombolas. Muitos africanos escravizados fugiam do trabalho forçado e dos maus tratos, lógico, que recebiam de seus donos. Ao escaparem, se escondiam em lugares isolados, que com o passar dos anos se tornaram comunidades chamadas quilombos, onde eles resistiam à dominação portuguesa. Muitos desses quilombos, ao longo do tempo, tornaram-se comunidades que atualmente são formadas por descendentes de africanos escravizados. Nos dias atuais, esses descendentes, que são cidadãos livres, formam as chamadas comunidades quilombolas. Temos muitas no Brasil hoje, tem um mapa aqui, olha, na página 331, muito interessante, mostrando aqui que, por exemplo, em Pernambuco existem 153 quilombos. Estão espalhados aí em todo o Brasil. Você vai ver agora você vai entender por que aquele mapa que nós estudamos, né? Você vai agora ver os estados e os quilombos espalhados de acordo com os estados brasileiros. Aí tem algumas perguntas aqui embaixo, você vai começar a ler também no seu livro, na página 331, e vai começar a responder o seu livro, os exercícios, para nós vermos aqui o seu poder de assimilação, ok? De percepção. Depois nós vamos corrigir, ok? Fique com Deus, beijo no coração e até logo.